Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu no último dia 3 de dezembro, quinta-feira. Entre os itens analisados, o presidente da comissão, vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, destaca o parecer favorável ao projeto de lei do vereador Guti, do PSB. No documento, Guti propõe que os supermercados do município deixem em evidência a data de validade dos produtos em promoção. O parecer favorável deixa bem entendido que a Comissão de Finanças e Orçamento, ele não está analisando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Isso compete à Comissão de Constituição e Justiça, né? Então é a eles que devem analisar se é constitucional ou não. O que nós observamos é que não há nenhum fluxo orçamentário dos cofres municipal. Enfim, então a comissão tem que se atentar a isso aí. Como não há isso aí, é uma proposta colocada através de um vereador, então nós acreditamos que não existe nenhum tipo de vício de iniciativa e quem deve analisar é o governo, se é aplicável ou não. Como não envolve matéria orçamentária, como eu já tinha dito, então eu acredito que não há, deve ser encaminhado ao plenário, o plenário é soberano, portanto, por isso que eu fui favorável. Com relação aos dois colegas vereadores que têm um outro entendimento, que deve ser dessa forma, democracia é isso aí mesmo, os demais membros da comissão, os outros dois, votaram o contrário. Então, a posição do vereador Paulo Sérgio não é na questão constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e sim pautado no que refere-se ao orçamento, que é a competência desta comissão. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público se reuniu com servidores aposentados no último dia 3. O objetivo era discutir e tentar resolver o não pagamento das verbas rescisórias pela Prefeitura, em suspenso desde junho deste ano. 216 servidores, entre aposentados e exonerados, têm sofrido com o problema. A reunião teve a presença do secretário de Administração e Modernização da Prefeitura, Geraldo Sérgio de Sequeira, além de 7 servidores aposentados. Os ex-funcionários da Prefeitura expuseram os principais problemas. As verbas rescisórias que compreendem saldo residual do mês, férias vencidas, 13º proporcional, licença-prêmio também proporcional aos anos de trabalho, todas elas fazem parte do contrato de rescisão. E nesse termo de rescisão, até agora, não foi liberado os pagamentos desde junho. Tá? Então, nós estamos aí na faixa de 20, mais ou menos uns 20 aposentados que não recebem suas verbas desde julho. Começo de julho. A partir de 3 de julho não houve mais nenhum pagamento, nenhuma liquidação. Mas parece que esse problema começou a acontecer em abril, é isso? Na realidade, assim, começou a ter vários problemas, aí em maio houve um decreto do prefeito, onde foi criada uma comissão para poder verificar as ordens de pagamento da municipalidade devido a fluxo de caixa. Então, a partir de julho, 3 de julho, foi que realmente o pessoal que aposentou não teve até agora nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de verba, nada. Está recebendo hoje somente o salário pelo Instituto de Previdência, e o 13º, por exemplo, a gente vai receber proporcional dependendo do tempo que aposentou. No meu caso, eu vou receber 2/12 do 13º, que realmente vai comprometer muito a qualidade e a forma que a gente está acostumado a manter com relação aos nossos compromissos diários. O secretário de Administração explicou o motivo da paralisação dos pagamentos, mas não apresentou o cronograma de quitação dos valores. Segundo ele, essa informação é de responsabilidade da Secretaria de Finanças. Estou chegando na secretaria há mais ou menos 3 semanas, menos que isso, e houve realmente um descompasso entre a informação que vinha, porque toda a área que vai fazer um gasto, toda a secretaria que fizer um gasto tem que entrar em contato com finanças para colocar dentro do fluxo de caixa. Ainda mais no período que nós estamos de recessão, justamente para alinhar tudo. E não era feito isso. Tanto que uma parte foi paga, uma outra não foi. E agora existe a necessidade de a gente acertar isso, deixar isso mais
e criar um cronograma de pagamento. Desejo do governo, a liquidação de todas essas pendências até o final do ano. Como o secretário de Finanças, André Oliveira Castro, não pôde participar do encontro, o presidente da comissão propôs uma reunião entre o gestor da pasta e os servidores. Para fazer essa programação e a gente levantar os cálculos deles, né, de rescisões de aposentados, para que eles possam aí dar continuidade na sua vida, e que é o mais correto, que já está mais do que atrasado de 6 meses, outros 4, outros 5, né? E está errado, né? Na verdade, a nossa função é essa, como presidente da Comissão de Funcionalismo Público. Eu vou convidar os outros vereadores para que vão comigo também, para poder fortalecer mais aí essa nossa negociação. O presidente da comissão quer propor prioridade no pagamento dos aposentados, como prevê a Lei Federal 12.008 de 2009. Vou fazer uma proposta, então, para poder pagar os aposentados, né? Como o nosso técnico mesmo disse na Comissão de Funcionalismo Público, que eu sou presidente, os aposentados é lei federal, eles têm prioridade no processo, né? E, pelo que nós levantamos aí, pelo Diário Oficial, de abril para cá, cerca de 18 aposentados mais ou menos, chegando no máximo até 20, né? Devem receber o mais rápido possível, né, esses valores, na frente das outras rescisões. O projeto de lei que proíbe agências bancárias de se recusarem a efetuar transações nos guichês de caixa voltou a ser pauta da Comissão do Consumidor. Os membros deram parecer contrário a uma emenda ao substitutivo do projeto, que repassava ao Executivo o dever de regulamentar a lei, caso o projeto seja aprovado e sancionado. Para o presidente da comissão, a emenda atrasaria o andamento do projeto. O projeto que foi apresentado pelo nosso colega, o vereador Ramos da Padaria, ele disciplina a colocação de cartazes para inibir as instituições financeiras, os bancos de um modo geral, a recusar o recebimento dos boletos, cobrança, nos caixas. Hoje, alguns dos bancos, eles induzem o cliente a pagar no autoatendimento, e muitas das pessoas com pouca qualificação, não têm a devida leitura, não sabem trabalhar com esse tipo de modernidade. Então, o projeto ele foi proposto com essa finalidade. Esse projeto passou pelas comissões permanentes, dentre as quais a Comissão de Constituição e Justiça, que eu faço parte naquela comissão também, e lá naquela a comissão deu parecer favorável, fazendo algumas mudanças no que diz respeito à redação e tudo mais. Depois, uma outra comissão, ela fez uma alteração no nosso substitutivo, então apresentado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, dando atribuição ao prefeito para regulamentar essa proposta em 120 dias. Então, essa emenda que nós hoje estamos dando parecer contrário é exatamente isso. O projeto originário, ele não dá atribuição ao prefeito e nem delimita prazo, ele já entra em vigor imediatamente. Então, nós demos parecer hoje para que o projeto venha a ser votado e entre em vigor imediatamente, favorecendo a população, e não esperar a boa vontade do prefeito, sabe-se lá quando que vai regulamentar e fazer com que entre em vigor. Então, a gente entende que nós temos que fazer o trabalho aqui nesta casa por completo e não passar a atribuição para o prefeito. A Comissão de Higiene e Saúde Pública deu parecer contrário ao projeto de lei que obriga farmácias, drogarias, hospitais e unidades de saúde a colocar cartazes de alerta sobre os perigos da automedicação. Na verdade, ele veio para uma rediscussão aqui. Nós já tínhamos dado um parecer favorável. Aí, o vereador Tonino estava presente nesse dia e nós conversamos novamente sobre esse projeto. Ele disse que já existe a lei que obriga, que já tem esse comunicado nas farmácias e drogarias. Eu dei parecer contrário e sugeria aos colegas a dar parecer contrário, porque já existe norma, já existe leis que obriga as farmácias a terem esses cartazes nas drogarias e farmácias, que é o POP, procedimento operacional padrão. Esse procedimento, todas as farmácias têm que ter. Quando vai a vigilância sanitária, quando vai o Conselho Regional de Farmácia, eles pedem esse POP, que é um livro que todo procedimento que existe na farmácia tem que ser registrado. Uma injeção que você aplica, você tem que registrá-la. Tudo que você faz, todo procedimento, desde limpar o chão até guardar, armazenar o medicamento, tudo tem que ser registrado. Então, eu acho que não teria motivo da gente dar parecer favorável quando já existe a lei, que é uma norma da Anvisa e da Civisa. O grupo também se posicionou contrariamente ao projeto que determina o uso de protetor de utensílios de mesa e balcão em estabelecimentos do ramo alimentício,
como bares e restaurantes. A proposta é de autoria do vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN. O único parecer favorável foi ao projeto que institui o Dia da Consciência Jovem, de autoria do vereador Guti, do PSB. E no próximo bloco, acompanhe os destaques da audiência pública da Secretaria de Saúde, que apresentou o orçamento da pasta para o próximo ano. Nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A audiência pública da Secretaria de Saúde durou pouco mais de 1h30. O diretor financeiro da pasta detalhou com auxílio de gráficos o orçamento de quase 900 milhões de reais, além de mostrar os repasses que o município deve receber dos governos estadual e federal. Aqui é o orçamento também total da saúde, né? Valores nominais. Então, esse ano, 847 milhões. A previsão para o ano que vem, 865 milhões. Ainda a parte das receitas, né, ainda tem a da vigilância sanitária, que é 980 mil reais, né, que a previsão de arrecadação, e 20 mil de rendimentos. Então, é 1 milhão de reais aí previstos com as receitas da vigilância sanitária municipal. Do Ministério da Saúde, a previsão de repasse de 259 milhões e 800, a maior parte é repasse da média e alta complexidade, 164 milhões, que representa 63,21%. Para a atenção básica, a previsão é de 79 milhões, 30,41%, né? 9 milhões e 100 para vigilância e saúde, 3,50%, né? 7 milhões para assistência farmacêutica, 2,69%, 300 mil reais para o bloco de gestão e 170 mil reais para farmácia popular. Então, aqui está de maneira detalhada também, né? Então, o total aí de previsão de repasse, 259 milhões e 800. A parte estadual, a previsão de repasse, 9 milhões e 200, sendo 4 milhões e 300 mil do fundo a fundo da atenção básica, 4 milhões do programa Dose Certa, que é 43,48%, 700 mil para o controle da glicemia e
R$200 mil para a população privada de liberdade. Então, dos recursos previstos, né, 68,7% é recurso, né, somando os dois aqui, quer dizer, 69% da Prefeitura, 30% do Ministério e 1% da Secretaria de Estado da Saúde. Sobre o orçamento geral da Prefeitura, né, a Secretaria da Saúde representa 25,4%. Em linhas gerais, também foi mostrada a aplicação do orçamento. Assim como o montante arrecadado, as despesas também são bem volumosas. Os gastos com o pessoal chegam a quase R$400 milhões. Agora, o detalhamento do orçamento da Secretaria da Saúde. Então, o nosso orçamento previsto é de 865 milhões, sendo que com despesas de custeio, as despesas correntes, vão ser investidos 853 milhões, 98,65%, e com despesas de capital, 11 milhões 675 mil, 1,35%. Das despesas de custeio, né, a maior parte é despesa de pessoal, quase 400 milhões, outras despesas correntes, 456 milhões, aqui está detalhado, né? Principal despesa aqui é serviços de terceiro, né? Pessoa física e pessoa jurídica, quase 300 milhões, depois auxílio alimentação e auxílio transporte para os servidores, quase 49 milhões e meio, material de consumo 47 milhões e 700 e subvenção social 21 milhões e 600. Em relação aos investimentos, né, 8,2 milhões previstos em obra e 2,7 milhões previstos com material permanente. Então, aqui está de forma representada por percentual, né? Então, a gente vê aqui que quase 46% é com a folha de pagamento, que é a maior despesa, e depois os serviços de terceiros com 34,7%. Já as despesas com medicamentos chegam a quase 30 milhões de reais. A previsão de medicamentos para o ano que vem, 29 milhões 530 mil, sendo que 16 milhões e meio são para dispensação nas unidades básicas de saúde e 44%, 13 milhões, é para uso interno dos hospitais, policlínicas e das unidades também. Aqui está a representação, né? O financiamento dos medicamentos é feito pelas 3 esferas de governo. Então, 42,42% vão ser recursos federais, 33,34% serão recursos da prefeitura e 24,24% recursos do governo do estado. Sobre os investimentos, né, o valor previsto, então, é de 11 milhões, sendo que 70% é com obras, né, e 22,61% é com equipamentos e 7,11% com os auxílios financeiros. Antes de abrir para as perguntas dos vereadores, o secretário de Saúde, Carlos Derman, também falou sobre o orçamento. Derman reclamou da inflação que tem encarecido os produtos da saúde. Como vocês puderam ver, né, o orçamento praticamente no mesmo valor que o desse ano, né, significa, de fato, uma diminuição, né, porque são valores nominais, né? Então, considerando que uma inflação que no geral é 10%, mas na área da saúde é superior, não é? Nós trabalhamos com muita coisa importada, principalmente medicamentos, né? Que com a subida do dólar, né? Eu estava vendo agora, por exemplo, uma dose de insulina, né? Que há uns meses atrás nós pagávamos
R$11 a dose, agora está R$18, né? A dose da insulina. A tira reagente, que também usa para medir, né, a glicose, o diabético, a gente pagava 28 centavos, acabei de assinar um contrato com 45 centavos cada tira, né? Então, realmente, a situação é difícil. O país vive, né, uma retração econômica, isso cria também uma pressão sobre o sistema de saúde, que enormes contingentes que antes quase não usavam o SUS, né, usavam pouco, e agora passam a usar exclusivamente o SUS, né? Então, um aumento de demanda, também um aumento de demanda devido à situação difícil nos municípios vizinhos, né? Podem fazer uma pesquisa aí na porta do HMU, vão ver quanta gente de São Paulo, de outros municípios que vem aqui, ou no Hospital da Criança também, né? Mas nós estamos procurando administrar para que o prejuízo seja o menor possível. A gente sabe que existem carências na área da saúde, né? Existem obras importantes em andamento, não é? E o nosso papel é trabalhar para que a gestão consiga, mesmo num cenário de dificuldades crescentes, melhorar o atendimento prestado à população. Depois do intervalo, acompanhe o debate realizado durante a audiência pública da saúde. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. O vereador Guti, do PSB, foi um dos parlamentares que mostrou ter dúvidas em assuntos relacionados ao orçamento da Secretaria de Saúde. Ele perguntou sobre as falhas no sistema de informática do setor e também questionou a falta de médicos no município. O sistema nas UBS de computador, né, aqueles que faz o primeiro atendimento e as pessoas conseguem marcar suas consultas, exames, enfim, precisamente eu soube de 3 vezes distintas que isso ocorreu durante este ano. Por que isso vem ocorrendo sistematicamente, secretário? É falta de pagamento da empresa que fornece sistema de informática? Qual que é o problema? Porque a gente sabe que se não existisse sistema de informática, a saúde não anda, infelizmente. Óbvio que saúde se faz com médico, mas sem o sistema de informática, que hoje a gente precisa da tecnologia a nosso favor, ela não vai andar. Não só de médico, mas também enfermeiro e os técnicos. Como eu falei de médico, a minha primeira pergunta foi aquela. A segunda, falta de médico em diversas unidades. Só hoje, por exemplo, recebi duas queixas
uma via celular e outra via Facebook, falando sobre a falta de médico na policlínica, só hoje, isso foi hoje. Eles me disseram, não fui em loco ver, mas estou reproduzindo o que eles me disseram, que não tinha médico. Isso, a última que eu recebi foi 2 horas atrás, mais ou menos, só para vocês conseguirem mensurar aí. Existe um problema que não é só da saúde, é um problema da prefeitura, né? A questão da conectividade, né? E a questão dos sistemas, que não estão adequadas para o tamanho de Guarulhos, para a quantidade de computadores. Nós estamos agora com um contrato em andamento para conectar todas as unidades de saúde através de fibra ótica. Então, isso até meados do ano que vem. As escolas já estão conectadas com fibra ótica, né? E nós pretendemos agora fazer na saúde. Além disso, contratamos um link próprio, não depender do link da prefeitura. Existe também um problema nacional aí, né, na questão do cartão SUS, principalmente. Né, o Ministério da Saúde está implantando um novo sistema, o sistema eSUS. E nessa implantação tem havido alguns problemas, né? E o cartão de saúde, né, que o vereador se referiu, é um sistema nacional, né? Então, a pessoa tem o seu cartão, né? Ele pode ser usado aqui, ou em Pernambuco, em Manaus, em Porto Alegre, em qualquer lugar, né? Está sendo implantado, não com a velocidade que a gente gostaria, né, o prontuário eletrônico nacional, que é o ideal. Na Europa existe. Então, o que vem a ser esse prontuário eletrônico? Vai ser o médico, né, a hora que atende, ele pode consultar a história daquele paciente, mesmo que esse paciente tenha vindo de outra cidade, então ele vai saber que doenças teve, que remédios ele já tomou, não é? Não é uma coisa simples, porque a quantidade de informação é muito grande, né? Eu tive conversando, por exemplo, com pessoas que moram na Espanha. Então, na Espanha existe isso, é um cartão que é usado na Espanha toda. Porque volta e meia o sistema cai, ninguém consegue olhar, tem problemas ainda, né? Mas tem havido problemas no sistema nacional, tanto de cartão SUS quanto de regulação, né? Essa questão da regulação é uma coisa importantíssima. Até alguns anos atrás, a pessoa passava no médico, na UBS, e aí o médico fez um encaminhamento para o cardiologista. A pessoa tinha que ir até o CEMEG, né, para marcar o cardiologista. Então, hoje, né, é agendado via computador. Mas tem mais, é mais complexo, que nós temos, todos os dias, né, uma demanda muito grande de exames e consultas, né? Nosso sistema de regulação faz 60 mil agendamentos mês, né? Então, entre consultas e exames, tipo tomografia, ressonância, ultrassom, não é? Nosso sistema de regulação marca 60 mil coisas. E tem algumas especialidades que a gente não atende a demanda, e aí tem uma espera grande, né? Aí nós temos um sistema de regulação, nós montamos isso, que é o seguinte: quando o médico pede ou um exame ou uma especialidade, ele tem que justificar, olha, estou pedindo por isso, isso e aquilo, tenho tal hipótese diagnóstica, né?
me baseei em tais e tais exames. Aí tem um outro médico que fica na Secretaria da Saúde, que vai avaliar esse pedido e vai verificar se ele é urgente ou se ele pode esperar. E aí, aquilo que é urgente tem que passar na frente, né? Então, não é simplesmente ir atendendo de acordo com a ordem da chegada. É atender de acordo com a ordem da chegada, mas também de acordo com a prioridade, né? Por exemplo, se tem uma suspeita de um câncer, você tem que atender logo, senão aquele câncer vai se espalhar por todo o organismo. Se é um exame de rotina, pode esperar um pouco mais. Bom, nós esperamos que nós tenhamos, agora em 2016, uma melhora muito significativa nessa questão da internet, que a gente sabe que é crítica. Depois de falar sobre os sistemas de computador, Derman comentou sobre a falta de médicos em Guarulhos. Falta de médicos. Na nossa rede municipal de saúde, hoje, nós temos aproximadamente 1.100 médicos. Quando nós assumimos, tinha uns 850. Então, tem mais médicos agora do que antes, mas não são suficientes, concordamos. Nós estamos agora, foi se referido, o vereador se referiu a alguns plantões que não tem médico na Poli Paravente, e aí fica a ambulância lá e, se for necessário, transporta para o HMU, que é perto. Nós estamos enfrentando alguns problemas, o vereador doutor Alexandre se referiu a isso, devido à implantação do ponto eletrônico. Não é segredo para ninguém, já foi motivo de sindicância aqui nessa Câmara Municipal, que alguns médicos, felizmente uma minoria, não cumpria a jornada de trabalho, dividia horário e tal, Agora, eles têm que marcar a entrada e saída, com o dedão, e ninguém é louco de usar dedo de silicone, porque já deu prisão, Vocês acompanharam na televisão há uns 2 anos, Então, ele tem que ir lá e marcar o ponto. Com isso, nós perdemos alguns médicos, inclusive na Poli Paravente, e temos uma maior dificuldade de contratação. Então, nós tivemos, é recente isso, que foi implantado aqui nos PAs, e a gente espera, por outro lado, tem médicos querendo vir trabalhar em Guarulhos, de maneira que a gente espera estar cobrindo esses buracos nos próximos meses. Enquanto isso, que nem eu falei, fica uma ambulância permanentemente lá na Poli Paravente, a enfermagem avalia, se é uma situação de risco, o paciente é transferido imediatamente para o HMU. Mas tivemos sim alguns plantões descobertos. O vereador Rogério dos Santos, do PSD, questionou as obras da UPA Cumbica. Existe no orçamento de 2016, existe dotação orçamentária para a inauguração da UPA Cumbica? E se há, qual é a previsão da inauguração e efetiva inauguração desse equipamento, funcionamento desse equipamento? As duas UPAs, todos sabem, a UPA Paulista e a UPA Cumbica estão praticamente prontas. Falta a Bandeirantes fazer a ligação definitiva e falta pouquíssima coisa. Ainda vou discutir isso com o prefeito, mas a intenção é inaugurá-la no primeiro semestre de 2016. Eu espero continuar como secretário até o dia 31 de dezembro do ano que vem. E eu espero
que quando eu saia, né, esses equipamentos estejam funcionando e prestando um ótimo atendimento para a população. Então, a ideia é que sejam inauguradas no início, no primeiro semestre de 2016. Na audiência pública da Lei Orçamentária Anual, o chefe de gabinete detalhou as aplicações da pasta. Cerca de 70% dos R$ 5.700.000 do orçamento são gastos com o pessoal. O restante é para a administração geral do gabinete e pagamento de contas como água, luz e telefone. A Câmara Municipal deve ter um orçamento de R$ 101 milhões para o ano que vem. No entanto, segundo o secretário de Finanças, Eldon Luiz Fiorin, a necessidade do Legislativo é de 107 milhões. Hoje, a Câmara gasta 69% do dinheiro para o pagamento de pessoal, perto do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 70%. Eldon disse que o ideal seria reduzir o valor de alguns contratos, mas ressaltou que essa é uma decisão política. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!